8 de julho de 2024, segunda-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito boa tarde, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundou, que alegria nos encontrarmos nesta tarde dessa segunda-feira, iniciarmos a nossa semana ouvindo a palavra de Deus. Você que já está na labuta, você que está nos estudos, tem muita gente de férias, louvado seja Deus, que essa semana seja efetivamente uma semana cheia de alegrias. Meus queridos, nós vamos meditar nesta segunda-feira o texto da profecia de Oséias, capítulo 2, versículos 16, do 17b ao 18, do 21 ao 22. Assim fala o Senhor: eis que eu a vou seduzir, levando-a à solidão, onde lhe falarei ao coração, e ela aí responderá ao compromisso, como nos dias de sua juventude, nos dias da sua vinda da terra do Egito. Acontecerá nesse dia, diz o Senhor, que ela me chamará meu marido, e não mais chamará meu Baal. Eu te desposarei para sempre. Eu te desposarei conforme as sanções da justiça e conforme as práticas da misericórdia. Eu te desposarei para manter fidelidade, e tu conhecerás o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, ao longo desta semana nós vamos acompanhar a profecia de Oséias. Semana passada acompanhamos Amós. Oséias é um profeta como Amós, que viveu no século 8º a.C. e profetizou, foi chamado por Deus para profetizar no Reino do Norte, o Reino de Israel. Eu sempre tenho retomado essas temáticas para que vocês possam começar a entender melhor as escrituras, os textos do Antigo Testamento. Lembrando lá atrás que Deus ele chama um único povo, constituído pelas 12 tribos dos filhos de Jacó, ou Israel. Jacó e Israel é a mesma pessoa, Deus que muda o nome dele de Jacó para Israel. E esse reino unificado, constituído por 12 tribos, vai acabar por se dividir, né? O reino vai se dividir, 10 tribos ficam para o norte, que continua com o mesmo nome, Israel, e 2 tribos ficam para o sul, que é o reino de Judá. Então no século 8º, antes de Cristo, é um século de muita corrupção no Reino do Norte. No Reino do Norte. Então tem alguns profetas bíblicos que eles viveram nessa época. Outros profetas bíblicos viveram 2 séculos depois, ou seja, século VI antes de Cristo, lembrando que o tempo antes de Cristo, o tempo vai diminuindo. E profetizaram no Reino do Sul. Por quê? Porque no século VI houve muitas complicações no Reino do Sul. Mas nós estamos no século 8º, agora é Reino do Norte. Profeta Amós, profeta Oséias e alguns outros. E essa semana nós vamos acompanhar Oséias. Oséias, meus queridos, ele tem a teologia da responsabilidade, a teologia da conjugalidade divina. Então Oséias, em seu texto, ele vai se referir a Deus como o esposo e ao povo de Israel como a esposa, né? É da profecia de Oséias que depois nós vamos ver no Novo Testamento também Jesus ser chamado do noivo da igreja, né? Vem da teologia de Oséias. Então nós escutamos essa perícope, hoje o capítulo 2, bem o comecinho do texto, e aqui nós vemos a imagem. Oséias, ele coloca Deus falando, Deus dizendo que vai voltar a seduzir a sua esposa, ou seja, o povo de Israel,
que estava na solidão, né? E Deus diz que vai falar ao coração, né, do seu povo, da sua esposa. E Deus, ele tem um sonho, é que essa esposa responda ao compromisso, como respondia nos dias da juventude. Quando eram os dias da juventude? Desde lá, quando Deus chamou e fez aliança, no início da constituição do reino de Israel, do seu povo, né? Desde a juventude. Só que agora, essa esposa está afastada, vive sozinha, está longe do seu marido, está longe daquele que a ama. Olha que bonita teologia. Que bonita teologia de Oséias, né, minha gente? E aí Oséias diz assim: eis que ela me chamará de meu marido e não mais de meu Baal. Olha só. Meus queridos, nós estamos num contexto no Reino do Norte, eu falei isso daí durante toda a semana passada, todos os dias que nós meditamos Amós, né? E é o mesmo contexto de Amós. Oséias é contemporâneo a Amós. O povo do Reino do Norte padecia algumas problemáticas. A primeira delas é a corrupção. Seja a corrupção estrutural do reino, né? Os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais oprimidos. E seja também a corrupção religiosa. A religião, na época, no século VIII a.C., no Reino do Norte estava corrompida, tanto quanto o reino. Então é nesse contexto que Oséias, como o profeta Amós, na semana passada, ele vem profetizar. E Deus, ele se vê trocado, ele se vê traído por essa esposa. Porque as pessoas começaram, além de adorar outros deuses, a colocar o dinheiro, a economia, a prosperidade, porque era um momento de muita ascensão econômica, não era momento de pobreza do reino, era momento de pobreza dos pobres, né? E a nobreza, a corte, começou a colocar outras coisas no lugar de Deus, e Deus se vê traído. Eu não sei se você que é casado ou que namora, se você já foi traído pelo seu cônjuge, ou pelo seu companheiro, companheira, ou se você tem um amigo que lhe traiu. É uma dor estupenda, minha gente. É uma dor estupenda. É uma frustração, uma decepção estupenda. Em tudo que você faz vem aquilo na cabeça, em tudo que você vive parece que nada está bom porque aquilo fica te espezinhando. Não é verdade? E é esse o sentimento que Oséias coloca em Deus diante dessa situação histórica. E é bem verdade, minha gente. Nós não gostamos de sermos traídos, não é verdade? Nós não gostamos de sermos trocados por ninguém. Mas o povo de Deus trocou Deus por outras coisas, por dinheiro, por prosperidade, por outros deuses, por Baals. O próprio texto diz aqui, né, que são deuses que foram colocados no lugar do Deus verdadeiro e altíssimo. Então o sentimento de Deus é um sentimento de tristeza, um sentimento de decepção, né, para com esse povo. E o profeta, ele começa o texto mostrando a esperança de Deus em trazer de volta a sua esposa e fazer um recomeço, perdoá-la, acolhê-la e traçar um recomeço, uma nova vida. Tudo vai ser deixado para trás, as coisas velhas vão ficar para trás, tudo vai ser esquecido e Deus sonha um recomeço, essa história de amor entre ele e sua esposa, que nesse contexto histórico é o seu povo, Israel. Olha só que bonito o texto. Eu te desposarei para sempre, te desposarei conforme as sanções da justiça, conforme as práticas da misericórdia, te desposarei para manter fidelidade, te desposarei, tu conceberás o Senhor. Olha só que bonito isso. Minha gente, é um contexto de bênção, porque Deus, mesmo em meio a essa tristeza histórica, Deus, Ele tem esperança de possuir o seu povo. Ele tem esperança. E Ele quer abundantemente possuir o seu povo. Ele quer abundantemente possuir o seu povo de volta. Minha gente, agora colocando um pouquinho na nossa vida, né? Nós
não somos parte de Israel, do povo antigo, mas nós somos parte do novo povo de Deus, que é a igreja. A igreja. E constantemente nós vivemos em nossa vida, em nossas escolhas, as mesmas experiências que Israel viveu. De se afastar, de se separar de Deus, de querer viver sua vida, de querer fazer suas coisas, de querer tocar sua vida. E entra a questão do pecado, entra a questão do distanciamento de Deus, os nossos vícios, as nossas manias, as nossas coisas e tantas situações que nos tiram de Deus, tantas situações que nos tiram de Deus, que nos tiram de nós mesmos, que nos tiram do próximo. É a mesma situação. É a mesma situação. E não tem jeito, minha gente. Não tem jeito. Deus, tal como o marido quer exclusivamente e integralmente a sua esposa para ele, Deus, ele nos quer por inteiro. Por inteiro. Né? Não quer ser trocado por outra. Não quer dividir-nos com outros deuses e tantas outras coisas que na nossa vida nos tiram dele. E é um momento, eu acho que essa leitura de hoje, para nós refletirmos um pouquinho a nossa entrega a Deus, né? De maneira bem sincera. Você que está me ouvindo nesta segunda-feira, nesta tarde, a nossa entrega tem sido integral a Deus? Nós temos sido total para Deus? Nós temos nos colocado diante dos braços de Deus por inteiro? Responda com sinceridade. Eu respondi com sinceridade. O que nos falta para sermos inteiros de Deus? O que nos falta? O que tem nos atrapalhado? O que tem nos afligido? O que tem nos tirado de Deus? O que tem nos tirado a paz? O que tem nos tirado a santidade? Os nossos pecados, nossos ímpetos, nossas situações? Reflitamos um pouco nessa manhã dessa segunda-feira. E nós vamos acompanhar o profeta Oséias ao longo dessa semana. É um texto profético, mas muito poético, muito bonito. E que nessa semana nós nos sintamos a esposa que é desejada por Deus. Olha, por mais distante de Deus que eu ou você possamos estar, eu não sei qual a sua situação de vida, eu não sei o que você tem feito da sua história, mas uma coisa é certa, nós somos amados por Deus. Nós precisamos nos convencer disso. Deus nos ama individualmente. Na nossa individualidade, na nossa exclusividade, naquilo que nós somos, com os nossos traços, com os nossos ímpetos, com as nossas características. E Ele quer em cada dimensão da nossa história nos fazer dele. Pode ser que na sua vida espiritual você tenha sido de Deus. Na sua vida intelectual você tenha estudado Deus e a igreja, você tenha sido de Deus. Mas pode ser que alguma dimensão da sua vida você ainda escorrega e ainda trai a Deus. Todos nós. Então hoje consagremos ao Senhor tudo aquilo que somos, as dimensões da nossa existência, para que Ele nos tome nos braços, nos leve para a sua casa e nós possamos conviver com Deus como a esposa a conviver com seu esposo por todo sempre. Uma semana abençoada, cheia de Deus. Deus abençoe você, sua família. Muita paz, amor, bênçãos. Força e coragem. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.